Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Adriano, professor de ciência do sexto ano, Ensino Fundamental 2. Essa é a nossa videoaula de número 9. Essa videoaula tem como objetivo a correção das atividades passadas na aula anterior. E dentro dessa videoaula eu vou falar sobre as alternativas aos pesticidas, falar mais um pouco sobre alimentos orgânicos, a técnica de preparo do solo, combatendo a erosão do solo e a alteração na composição do solo. Para facilitar o estudo, por gentileza, eu pego o livro na página 123 para a gente fazer a correção, o livro e o caderninho. Aqui tem um texto falando sobre como os arqueólogos trabalham. Após a leitura do texto, respondo: como a arqueologia ajuda a entender a utilização do solo pelos seres humanos? A arqueologia estuda vestígios de uso do solo, como evidência de fogueiras, de materiais adicionais ao solo, entre outros. E esses materiais eles vão sendo catalogados e estudados para que possa ser entendido a história da humanidade. A descrição está aí no vídeo. Segunda questão: qual a importância dos vestígios estudados pelos arqueólogos? Justifique sua resposta. Os vestígios vai permitir a formulação de hipóteses a respeito de como viviam os povos do nosso antepassado. Contar a nossa história. Terceira questão: pesquise em livros na internet porque motivo a descoberta arqueológica são encontradas em rochas sedimentares. É muito mais fácil encontrar fósseis em rocha sedimentar do que em qualquer outro tipo de rocha, justamente pelo processo de formação das rochas sedimentares. Como foi estudado em aulas anteriores, as rochas sedimentares elas vão se formar pela deposição dos sedimentos pela ação da água e do vento em camadas. Essas camadas elas vão sofrendo compactação com o passar do tempo e vão se transformando em rochas sedimentares. Só que durante o processo de deposição desses sedimentos, micro-organismos, seres vivos, esqueletos de seres vivos, artefatos e outros materiais podem ser facilmente soterrados e conservados, e assim eles vão entrar no processo de fossilização e vão ser encontrados justamente nas rochas sedimentares fossilizadas, porque eles já estão petrificados. Está aí a descrição no vídeo. A quarta questão ela é opcional, vocês fazem se acharem interessante. Crie uma história em quadrinhos em que, como parte da história, objetos da nossa sociedade atual se transformam em objetos arqueológicos. Vocês podem contar os materiais e os objetos atuais que a gente utiliza no nosso dia a dia, que podem ser fossilizados, soterrados, e daqui a milhões de anos eles possam servir para contar a história da nossa sociedade atual. Fica a critério de vocês, se acham interessante ou não fazer essa atividade. Vamos para a página 124. A página 124, fatos e ideias. Aqui tem duas fotografias. Fotografia 1, a superior, tem a agricultura mecanizada. Na fotografia 2, tem a agricultura familiar ou de subsistência. Aí diz assim na pergunta: compare as duas fotografias acima e converse com seus colegas a respeito das vantagens e desvantagens ambientais e sociais de cada um desses tipos de lavoura. Depois registre suas conclusões por escrito. Pois é, na fotografia 1, como falei, é a agricultura mecanizada. As vantagens: esse tipo de agricultura mecanizada utiliza máquinas que em quase todas as etapas ou em toda a etapa do cultivo, e com isso facilita a produtividade e com mais eficiência. E assim vai gerar menos impactos ao ambiente, porque evita queimadas e também reduz a erosão. A desvantagem desse tipo de cultivo é que vai haver a substituição da mão de obra braçal por máquina, e também pode causar alguns impactos ambientais, porque essas máquinas elas são muito pesadas e pode ocorrer a compactação do solo. É por isso que tem que ter muito cuidado com esse tipo de cultura e esse tipo de agricultura. Na fotografia 2, mostra a agricultura familiar. As vantagens: ela é empregada no sustento da família,
tem baixo impacto ambiental e permite que os membros da família tenham uma ocupação durante o plantio e a colheita, para que eles não fiquem ociosos. As desvantagens: ela é sujeita a ataque de pragas, tem interferência climática e tem baixa produtividade. A página 125 aqui está pedindo para vocês falarem quais são as alternativas ao uso de pesticidas. Pesticidas ou agrotóxicos são substâncias tóxicas que são usadas para controlar pragas e evitar prejuízo. Pois bem, eu coloquei como sugestão para alternativa aos pesticidas. Hoje já existe inseticidas biodegradáveis no mercado de produtos naturais. Esses inseticidas eles são eficientes e podem fazer controle de algumas pragas. Eles são poucos tóxicos, têm baixa toxicidade e, como o próprio nome diz, são biodegradáveis, ou seja, eles são decompostos naturalmente e não agridem o meio ambiente. Outra alternativa o combate às pesticidas é o uso de substâncias de baixa toxicidade, como por exemplo, no século XVII era feito um caldo onde utilizavam sulfato de cobre e cal, que eram considerados pouco tóxicos. Eles combatiam fungos e combatiam alguns insetos como pulgões. Eles eram repelentes de insetos e matavam fungos. E até hoje ainda ele é usado, conhecido popularmente como calda bordaleza. A descrição tem aí no livro, na página 125. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse caldo de bordaleza, é só dar uma lida aqui na página 125, alternativa aos pesticidas. E outra sugestão, controle biológico de pragas. Só que o controle biológico de pragas ele tem que ser feito de forma que avalie os impactos ambientais daquele predador ou daquele parasita que vai ser introduzido naquela cultura para combater as pragas e assim evitar desequilíbrios ambientais. Espero que tenha ficado claro quais são as alternativas que existem no controle a pragas. Peguem por gentileza aí o livro na página 126, Alimentos Orgânicos. Alimentos orgânicos, eles são cultivados sem o uso de inseticidas e fertilizantes industriais. O ideal é que essa agricultura seja feita a adubação orgânica, com resto de animais, de plantas e de preferência naturais, porque se for feito com resto de animais e plantas em decomposição que foi utilizado agrotóxico, eles já vão conter substâncias tóxicas que podem afetar a nossa saúde e também ao meio ambiente. O controle a pragas desse tipo de lavoura deve ser feito com inseticidas biodegradáveis, que são aqueles que não têm toxicidade, que são liberados pela a vigilância sanitária, e também pode ser feito o controle biológico de pragas. Logicamente que tem que ser feito o estudo e avaliação por um profissional da área, um especialista, de preferência um engenheiro agronômico. E essas plantações, elas têm as desvantagens. A sua desvantagem é como não usam agrotóxicos e fertilizantes, a produtividade dela vai ser menor, tem maior custo de produção e os produtos eles estão sujeitos a ataque de pragas e muitas vezes eles não têm uma aparência muito bonita. Só que apesar de não ter aparência bonita e não serem muito grandes, eles são nutritivos, faz bem para a nossa saúde e evita contaminar o meio ambiente, contaminar a água, o solo. Acho que deu para entender um pouco mais sobre alimentos orgânicos. Técnicas de preparo do solo. As técnicas de preparo do solo, o ser humano ele aprendeu a desenvolver mecanismos para melhorar a utilização do solo e evitar problemas como o que da página 128, mostrando aqui erosões,
as enchentes nas grandes cidades, que devido à falta de planejamento nas grandes cidades, hoje o Brasil está passando por problemas seríssimos. Quando ocorrem chuvas, ocorrem verdadeiras catástrofes ambientais, urbanas e até mesmo em municípios afastados da cidade, em decorrência da má utilização dos recursos naturais pelo ser humano. Pois bem, quais são as técnicas de preparo do solo? Hoje existem várias técnicas modernas que vai melhorar a produtividade e o uso do solo e evitando assim o soreamento e o desgaste e a erosão do solo. Entre as técnicas que pode ser utilizada, a drenagem do solo. O que é a drenagem do solo? Quando o solo ele está muito encharcado, existem técnicas que vão fazer a drenagem do solo para retirar o excesso de água e evitar problemas maiores. Irrigação. O que é irrigar? Quando vai utilizar o solo para um plantio agrícola, eles podem adicionar água na quantidade certa utilizando diversas técnicas de irrigação. Entre elas tem o gotejamento, tem o bico aspersor, entre outros. Outra técnica muito usada atualmente para a preparação do solo é a adubação verde, onde se utiliza plantas leguminosas. Eu vou falar um pouco mais sobre ela. Adubação com fertilizantes industriais. Essa adubação com fertilizantes industriais tem que ser feita de maneira correta, porque senão pode alterar o solo e o excesso desses materiais pode ser carregados pela água da chuva e ser levado a rios, causando problemas seríssimos como a eutrofização. E também existe mecanismo de corrigir a acidez do solo, utilizando o calcário, que a gente chama a técnica da calagem. Quando o solo está muito ácido, ele vai prejudicar a lavoura e muitas plantas não se desenvolvem bem. Aqui estou mostrando a irrigação do solo por bico aspersor. Geralmente, esse tipo de irrigação é usado em plantas de pequeno porte. Ela requer cuidados técnicos, porque se não for feita corretamente, além de haver um grande desperdício de água, pode causar a erosão do solo, ou seja, uma região ficar muito encharcada e outra ficar seca e a água carregar parte da matéria orgânica para regiões mais baixas e assim vai causar danos ao meio ambiente. A adubação verde é uma técnica muito utilizada hoje que consiste em fazer o plantio de plantas chamadas leguminosas, que são plantas que vivem associadas a bactérias em suas raízes, e essas bactérias elas vão absorver o nitrogênio do ar e transformar em sais de nitrogênio, que são usados pelas plantas e também vai fertilizar o solo. Depois que é feita a colheita dessas plantas, as plantas elas são enterradas ao solo com auxílio de máquinas, onde elas vão devolver ao solo os nutrientes para que vai ser usado para o plantio seguinte. Isso aí é chamado de adubação verde, porque é feito ainda com as plantas ainda verdes ou simplesmente com plantas leguminosas. Exemplo de plantas leguminosas: a soja, o feijão, a fava, entre outros. Atualmente, existem diversas técnicas que o ser humano utiliza para combater a erosão do solo, causada tanto pela erosão natural quanto pela erosão causada pela ação do homem, como por exemplo o desmatamento, as queimadas, as construções irregulares, entre outros. Uma dessas técnicas é o plantio intercalado de várias culturas simultâneas. Eles descobriram que existem meios de fazer tanto rodízio de culturas como plantios intercalados. Ou seja, eles podem plantar 2 ou 3 culturas simultaneamente ao mesmo tempo. E assim evita a erosão, evita ataque de pragas e preserva o meio ambiente. Como por exemplo, pode plantar o milho, algodão e o caju em um mesmo plantio. Só que cada um desses alimentos eles têm o tempo certo de colheita e também eles vão contribuir para evitar a erosão, retendo a água da chuva, retendo calor e evitando também o ataque de pragas ao plantio.
O plantio em curva de nível, eu vou mostrar para vocês mais à frente, que é uma técnica também usada em terrenos que não são planos. A construção de terraços e degraus também é uma técnica que evita erosão. Mais à frente eu vou mostrar para vocês essas técnicas que são usadas para evitar a erosão do solo e melhorar a fertilidade do solo. Outra forma de combater a erosão do solo é promover o reflorestamento. O reflorestamento é justamente plantar algum tipo de plantas que são naturais daquela região, que ela possa se adaptar bem ao ambiente e vai proteger o solo da exposição dos agentes erosivos, que pode ser erosão eólica, erosão hídrica e a própria temperatura, que vai causar o enfraquecimento e empobrecimento do solo. Aqui está mostrando nessa primeira imagem a construção de terraços ou terraceamento. Quando o terreno é muito inclinado, o que é que eles vão fazer para evitar a erosão? Eles vão planeando as pequenas áreas e vão criando degraus para amortizar, amenizar a erosão e evitar que a água arraste o solo e cause a perda da fertilidade. Então ela evita a erosão, vai reter água e vai manter a fertilidade do solo e, consequentemente, vão ter a maior produtividade. Logicamente que para preparar uma área desse tipo requer planejamento e um custo elevado, porque tem que fazer o preparo de maneira correta. Na segunda imagem aqui ao lado, está mostrando curva de nível. O que é curva de nível? As plantas são geralmente plantadas em sentido contrário à erosão e geralmente fazendo curvas, que é para amenizar o efeito da erosão e assim conseguir preservar o solo. Acho que deu para você entender sobre a técnica do terraço e curva de nível. O ser humano ele também altera a composição do solo. Como é que ele vai fazer o alteramento da composição do solo? Por meio da adubação. Por quê? Quando eles fazem plantios de algum tipo de cultura por muitos anos sucessivos, isso pode levar ao esgotamento do solo. O que é que eles vão fazer para evitar o esgotamento do solo? Vai melhorar a fertilização do solo pela ação da adubação e a utilização de decompositores, que podem ser minhocas, fungos. E também eles podem construir composteiras naturais, que é para decompor a matéria orgânica e utilizar aqueles adubos para adubar o solo. E também eles podem acrescentar adubação industrial, logicamente que dentro dos padrões e com a ajuda de um especialista. O que é que leva ao esgotamento do solo? Quando o solo é explorado de forma errada, sem ser feita a correção dos problemas, isso pode levar à infertilidade do solo. Digamos que você tem uma propriedade que planta todos os anos apenas milho. O que acontece? O milho vai retirando do solo os nutrientes que ele usa para seu crescimento e seu desenvolvimento. Só que, como não é feita a adubação do solo corretamente, vai levar ao esgotamento do solo em pouco tempo, aí vai reduzir a produtividade e o solo fica esgotado. Para corrigir eles, usa diversas técnicas, entre eles adubação orgânica, adubação verde, adubação industrial, a técnica da calagem, que é neutralizando a acidez com o uso do cal. Também pode ser feito a drenagem do solo, se o solo estiver muito encharcado. Pode ser feita a irrigação, se o solo tiver pouca água ou tiver problema de escassez de água. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre as técnicas de melhoramento e preparo do solo, como combater a erosão, e também o uso de adubação verde, adubação biodegradável e a produção de alimentos orgânicos. Eu deixo para vocês as atividades para serem desenvolvidas das páginas 126, investigação, falando sobre adubação verde, a página 128, 129 e 134, registro. Espero que vocês façam as atividades. Na próxima videoaula a gente vai fazer a correção. Obrigado a todos pela atenção e até mais.